Olá galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre... Caraca, esqueci o tema do vídeo. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esquecimento, né? A gente costuma passar por muitas situações onde a gente precisa da nossa memória, mas só que a nossa memória às vezes ela dá uma falhada, às vezes dá um apagão total. Quem nunca teve um branco quando teve que fazer uma apresentação, quando teve que falar no meio de uma palestra ou algo parecido? Ou até mesmo nunca teve, mas só que já tem o medo de ter o branco, né? O branco nada mais é aquele momento onde você entra para falar algo, mas quando você está discursando, de repente some tudo da sua vista, você não enxerga mais nada na sua mente, você não vê para onde você tem que ir, você esquece e você trava. Aí naquele momento que trava, entra o desespero. E quanto você mais tenta buscar aquela lembrança, mais você acaba esquecendo dela. Como evitar o branco? Como a gente faz para evitar de essa situação acontecer, esse constrangimento acontecer do branco, né? Porque às vezes o branco ele dá na nossa cabeça e a gente perde algum tempo ali, né? Esquece. Mas só que as pessoas em volta ainda não estão percebendo que a gente está naquele momento de branco. Mas só que vai entrando a ansiedade e a ansiedade faz com que a gente comece a ter algumas atitudes que vai fazer as pessoas começarem a perceber, ué, não tá indo muito bem, parece que está alguma coisa errada ali. Então, o problema principal do branco não é apenas o branco em si, é toda a carga de nervosismo e ansiedade que ele traz com ele quando acontece isso com a gente. Então, é a forma da gente lidar com o branco e a forma também da gente evitar o branco. Então eu tenho aqui 3 passos para a gente tentar evitar o branco na hora de falar em público, na hora de apresentar algo, seja na escola, faculdade, seja uma pregação na igreja, seja o que for. Aquela palestra, aquele anúncio que você vai fazer. Então há maneiras da gente evitar esse branco, há maneiras da gente evitar esse apagão que dá na nossa cabeça. Então eu gostaria de passar para vocês 3 maneiras a qual a gente pode evitar esse branco. Primeira maneira. A primeira coisa e mais óbvia que tem é você saber do tema, é você saber do assunto, é você entender daquilo que você está falando. Não é apenas você decorar um texto, não é apenas você decorar frases prontas, né? Você tem que entender daquilo que você vai falar. Então, se você vai falar sobre, por exemplo, ansiedade, você tem que ter uma base já, você tem que ter estudado, você tem que ter pesquisado, tem que ter lido o livro, tem que ter ido atrás do tema para que você absorva ele, entenda primeiramente, para que você consiga repassar para outras pessoas. Você entender, estudar e se aplicar em algum tipo de matéria, em alguma coisa que você vai se expressar, isso vai fazer com que você, na hora que estiver lá na frente, você se sinta mais seguro. E isso faz com que o branco, a chance do branco, ele diminua. A pior coisa que tem é você ter que falar algo, se apresentar, sendo que você, você não conhece do assunto. Como é que você vai se prolongar? Como é que você vai dar uma palestra ali 10, 15 minutos? Como é que você vai se relacionar com o público se você não estudou o suficiente nem para falar 3 minutos? Então o branco vai vir. E o branco vai vir por quê? Porque você não tem a preparação necessária para se manter num discurso. Então a primeira dica que eu dou é estude, se aprofunde. Busque livro, busque na internet, busque em vídeos falando, faça anotações à mão. É muito importante uma coisa que ajuda na nossa memória é fazer anotações à mão. Quando eu preciso falar em público ou expressar alguma coisa, eu sempre escrevo à mão aquilo que eu estou entendendo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma matéria para falar, por exemplo, vou falar sobre ansiedade. Eu já tenho meu histórico, por exemplo, de ansiedade, das coisas que aconteceram sobre a minha vida, mas eu vou pegar, vou pesquisar, vou ler um livro,
vou anotar, vou fazer anotações e vou, a partir daí, vou fazer o quê? Aquele resumo, mas não é o resumo do que eu vou falar, palavra por palavra, não é aquele resumo que é um texto pronto para eu só repetir, não. Eu vou fazer um resumo de tudo que eu entendi, de tudo que eu li e tudo que entrou na minha cabeça, para eu saber como é que aquilo está armazenado no meu cérebro, para saber como aquilo está armazenado dentro da minha mente. Então é necessário fazer anotação, escrever à mão, porque isso vai ajudar a memória, né? Ela se fortalecer, aquilo entrar na sua memória, aquilo entrar na sua mente. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é estudar a fundo, é pegar livros, referência, ver pessoas que já têm autoridade no assunto e ajuntar tudo isso e a gente, a partir daí, começar a escrever. E quando a gente escreve, a gente vai botando dentro da nossa cabeça todo esse tema. E a gente consegue expressar melhor na hora de falar. Então, essa é a minha primeira dica. Segunda dica. Segunda dica é não deixe tudo para cima da hora. Né? Se a primeira dica foi para estudar, se aprofundar, você não vai conseguir fazer isso se você sabe que daqui a uma semana você tem que apresentar algo, mas só que você vai deixar para estudar um dia antes. Aí não adianta você ler todos os livros, ler todas as referências. Se você não tem uma bagagem e você deixa para estudar tudo em cima da hora, você não vai absorver nada de um dia para o outro. Na verdade, quando a gente dorme, a gente esquece boa parte daquilo que a gente estudou no dia anterior. Então você vai acabar esquecendo. Então o importante é você, além de ter todo o material de estudo, é você ter tempo para o estudo. Então você pega esse material e vai estudando desde o dia que você recebeu a proposta. Estuda um dia, faz anotação. Pega no outro dia, tenta relembrar daquelas anotações que você fez, daquilo que você estudou, prossegue no estudo, faz um resuminho. Então assim que eu vou fazendo os meus estudos. E assim por diante eu vou fazendo e vou estudando e vou aprendendo pouquinho em pouquinho. Porque quando chegar no dia da apresentação, ali a sua memória ela já vai estar bem mais afiada, porque você foi estudando dia após dia. Então aquilo vai te ajudar a você não ter o branco. Então, além do material, é necessário o tempo para sua mente entender, absorver, aprender. As coisas, elas necessitam de um tempo. Então, a gente tem que ir estudando pouquinho em pouquinho, degrau por degrau no conhecimento, até que a gente consiga o que? Uma bagagem suficiente para que a gente consiga expressar, né, para as outras pessoas e não dar esse branco todo que a gente tanto tem medo, né, de acontecer. Terceira dica. Às vezes o branco ele acontece não é por falta de conhecimento, não é porque a gente estudou em cima da hora, às vezes a gente fez o passo a passo direitinho, a gente fez tudo que devia fazer, mas chega no momento, dá o branco. E por que acontece esse branco? Muitas das vezes acontece pela ansiedade. Quando a gente está muito ansioso, a gente pode acabar esquecendo daquilo que a gente estudou. E então isso pode trazer um branco e fazer a gente esquecer do que a gente tinha que falar. Então, para combater essa ansiedade nesse tempo antes da gente falar, né, se expressar em público, é muito bom, é necessário que a gente faça um resuminho de tudo o que a gente estudou. Depois pega um bloco com um resumo de tudo que a gente estudou. Antes, alguns minutos antes, né, da apresentação, a gente deu uma lida, deu uma relida. Isso vai ajudar a lembrar um pouco mais daquilo que a gente já pôs em prática durante as semanas, durante o período que a gente teve para estudar. E, além de ler, é não tentar replicar frases, sabe, prontas, aquelas frases isso complica um pouco mais, sabe? Você tentar lembrar uma frase completamente, tenta entender o conteúdo, né? A gente lê tentando entender o conteúdo, trazendo na memória. E antes de você entrar, é bom que você ou esfrega só as mãos uma na outra, faça uma respiração relaxante, sabe? Tente se movimentar um pouco assim para desestressar a tensão, né, que dá na hora de falar. Porque ansiedade a gente sempre vai ter, né? Ansiedade ela faz parte do ser humano.
Então, a gente vai ter em algum certo grau uma ansiedade. O que não pode acontecer e o que não deveria acontecer é essa ansiedade ela chegar a tal ponto, né, de fazer nós desesperar no meio do discurso. Então, se eu estou preparado, isso já tira um pouco da minha ansiedade. Não, estou preparado, eu estudei, eu revisei, eu treinei. Então, se eu estou aqui agora, eu vou conseguir entregar. E é não se cobrar tanto. Você respira, vai dar tudo certo. Pensamentos positivos, não, ninguém está contra mim, eu estou aqui, eu vou agregar, eu estudei, eu sei que o conteúdo que eu vou passar vai agregar as pessoas, eu sei que um ou outro, eles vão receber daquilo que eu estou falando. Então, ter essa convicção que você está agregando às outras pessoas, né? As outras pessoas, elas estão vendo seu conteúdo, estão vendo aquilo que você está se expressando e mostrando para elas, e que elas estão absorvendo. Então a gente às vezes fica muito ansioso, pensando que todo mundo ali está para nos detonar, que está para nos destruir, está buscando erro. Mas na verdade quem está buscando erro é a gente que está buscando erro porque é a gente que estudou a matéria. Então a gente está assim, podia ter falado isso? Não, mas volta para cá. Não, pulei. Sabe, a gente fica nesse negócio assim, e isso ajuda a dar o branco. Não, a gente vai, se acalma antes, porque quando chegar lá na frente vai dar tudo certo, com certeza. Você estudou, você se preparou, você se dedicou, você antes de entrar, você revisou. Então quando você chegar lá vai dar tudo certo. E o que tiver que ser, vai ser, sabe? Então não se apavore, né? Não se atormente, não se cobre muito, mas saiba que quando você se prepara, você já está assim, mais de meio caminho andado, você já está na direção certa, sabe? Tudo é preparação. Quando a gente se prepara, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Quando a gente se prepara e a gente tem consciência do valor daquilo que a gente está falando, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Foi assim nas minhas experiências, nas oportunidades que eu tive de falar em público, de me expressar, né? De levar uma mensagem em público, foi assim comigo. Então, quando a gente se prepara, a gente consegue sim alcançar o objetivo. E cada vez que a gente alcança esse objetivo, da próxima vez a gente vai um pouquinho mais confiante. A gente vai um pouquinho mais confiante. Das primeiras vezes é muito difícil mesmo. Mas quando a gente vai pegando gosto, né? A gente vai pegando ânimo dentro daquilo que a gente está ali se propondo a fazer, isso nos ajuda o quê? A ser mais forte da próxima vez. Então cada vez você vai construindo essa autoconfiança e tu vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças, não é essa dificuldade toda, né? Não é essa coisa monstruosa que algumas pessoas pensam assim, vou entrar em público, todo mundo vai ficar olhando para mim, que constrangimento. Não é assim não. A gente consegue no dia a dia, trabalhando isso, trabalhando o nosso estudo, trabalhando respiração, confiança, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenha agregado a vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. E, por favor, deixa um like, deixa um comentário. Me ajude nos próximos temas do vídeo. O que vocês gostariam de ouvir nos próximos temas do vídeo? Qual que é o assunto que vocês acham pertinente dentro dessa proposta, né? Bota aí, me ajude com o tema do vídeo, que eu vou estar lendo todos os comentários, eu sempre leio todos os comentários, e quando possível eu estou respondendo todos os comentários, e como eu disse, o canal voltou, ele está firme e forte, e agora os vídeos eles vão vir toda semana. E agradeço aí a cada um de vocês, muito obrigado.